Olá, meninos e meninas! Vocês sabiam que o primeiro antibiótico foi descoberto ao acaso? É isso mesmo. Alexander Fleming, em 1928, já cultivava bactérias em placa de Petri para testar compostos químicos com possibilidade de inibição bacteriana. Entretanto, um dos seus experimentos não deu certo. Ele saiu por alguns dias e deixou essas placas com bactérias, com colônias bacterianas, em cima da bancada do laboratório. Quando ele retornou, essas placas estavam contaminadas por fungos. Sim, por fungos, porque também eles crescem nos meios de cultura que as bactérias também crescem. Mas ele percebeu, antes de descartar essas bactérias, junto com essas placas, que onde o fungo estava crescendo, as bactérias tinham sido inibidas, ou seja, o fungo produzia uma substância que estava matando essas bactérias da placa. Ele isolou esse fungo, descobriu que se tratava de um penicillium e conseguiu isolar o composto que ele nomeou de penicilina. Mas a penicilina, apesar de ser descoberta na década de 20, começou a ser utilizada após a década de 40, principalmente devido à Segunda Guerra Mundial. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Os antibióticos, ou chamados de forma mais adequada de antimicrobianos, são compostos químicos que revolucionaram a medicina, que revolucionaram a área médica. A partir da descoberta de compostos químicos que conseguem matar ou inibir o crescimento de micro-organismos, as doenças infecciosas passaram a ser melhores controladas, possibilitando que a expectativa de vida aumentasse de forma considerável. Os micro-organismos, em sua grande maioria, são células, e as células possuem compostos químicos, que a gente tem estudado tanto na bioquímica como em outras disciplinas adjacentes. Bom, esses compostos químicos que a célula possui, eles podem ter uma interação com os medicamentos e, nesse caso, os medicamentos vão destruir algum aspecto dessa célula, inibir a produção de outros compostos, causando a morte ou a inibição da proliferação microbiana. E se isso ocorre, o restante, o nosso sistema imunológico consegue lidar muito bem. Vamos entender, então, os antimicrobianos, o modo de ação desses antimicrobianos e discutir também a forma de resistência que as bactérias criaram e estão criando para conseguir driblar o nosso sistema de tratamento destas infecções. Bom, os antimicrobianos, eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo dos antimicrobianos são os bactericidas. O que significa esse termo? Bactericida significa aqueles compostos químicos que causam a morte da célula. Então, se a gente estiver falando aqui de bactéria, esses antimicrobianos vão causar a morte das bactérias. Então, para que uma bactéria, para que um micro-organismo cresça, existem praticamente 4 fases. A fase lag, que é uma fase adaptativa, onde ainda não está acontecendo a proliferação. A fase log, que é aquela fase onde a bactéria mais cresce, e esse crescimento é de forma exponencial. Existe a fase estática, né? A fase que o número de bactérias que estão proliferando é praticamente igual ao número de bactérias que estão morrendo. E a fase de morte, que é a última fase, onde as bactérias começam o seu declínio, começam a sua destruição. Isso é feito muitas das vezes pelo nosso sistema imunológico, que está sempre combatendo
as infecções que nós entramos em contato. No caso dos antimicrobianos, são medicamentos, são moléculas químicas exógenas criadas pelo ser humano que vai melhorar essa resposta, que vai auxiliar o nosso sistema imunológico a combater de forma mais eficiente esses micro-organismos. Então, aqueles que são bactericidas, imagina aqui na fase exponencial, na fase log, onde as bactérias estão crescendo de forma exponencial. E se a gente começa o tratamento aqui, né, com o tempo da infecção, foi feito o diagnóstico, e começa a ser feito o tratamento, a contagem dessas células, a contagem de células viáveis, vai diminuir de forma brusca, porque ele causa a morte das bactérias. Aqueles que são bacteriostáticos, estático significa parado, são aqueles antimicrobianos que não matam a bactéria, mas impedem a sua proliferação, impedem que essas bactérias continuem crescendo de forma exponencial. Então, reparem que a contagem de células viáveis continua constante, mas o crescimento exponencial cessa, e isso permite que o nosso sistema imunológico consiga lidar melhor com o restante dos micro-organismos que estão presentes ali, porque a proliferação, o crescimento exponencial se extinguiu. Tudo bem? Bom, qual que é a diferença dos dois? Quando a gente está discutindo isso aqui em sala de aula, por exemplo, discutindo, né, professor e aluno, parece que o bactericida vai ser sempre preterível, porque o bactericida causa a morte de bactérias. Mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo é repleto de micro-organismos benéficos. Nós possuímos a nossa microbiota. E essa microbiota é extremamente importante. E muitas das vezes que a gente toma esses medicamentos bactericidas, eles levam à morte de bactérias que pertencem à nossa microbiota. E depois ela tem que ser toda reposta. A microbiota, por exemplo, intestinal, que nos protege, que produz algumas substâncias importantes para o nosso organismo. Então, muitas das vezes, a utilização de um bacteriostático já é suficiente para o controle daquela infecção. Isso é uma análise que tem que ser feita por profissionais habilitados, mas em alguns momentos vai ser necessário o bactericida, em outros o bacteriostático, ok? Bom, mas como eu mencionei desde o início da aula, os medicamentos são compostos químicos e eles atuam na célula da bactéria ou na célula do micro-organismo. Os antivirais têm um sistema um pouco diferente, porque os vírus não são seres vivos, eles não possuem célula. Mas quando a gente fala de antibacteriano, né, de medicamentos que atuam sobre bactérias, sobre fungo, sobre protozoários, a gente está falando de medicamentos, de compostos químicos que vão destruir algum processo que é extremamente importante para a vida daquele micro-organismo. E aqui eu elenquei as 5 principais formas que existem e as principais classes de antibacterianos envolvidos na destruição de uma célula bacteriana. Vamos então a eles aqui. Olha só, aqui em azul eu representei a parede celular da bactéria. Nós já estudamos e já entendemos que a parede celular das bactérias é feita de peptídeo-glicano. Algumas bactérias, né, algumas espécies têm mais peptídeo-glicano do que outras, mas as bactérias, de forma geral, possuem parede celular para proteger ela de, né, pressão osmótica. E essa composição química é peptídeo-glicano no caso das bactérias. Elas também possuem a membrana plasmática, que eu desenhei, né, representei em amarelo, que é uma camada fosfolipídica, né, uma bicamada fosfolipídica, com algumas proteínas de membrana, alguns carboidratos. E dentro da célula existe o material genético, existem os ribossomos, existem proteínas, enzimas, que são extremamente importantes para essa célula. Então, olha só, um dos principais mecanismos de destruição da bactéria é pela inibição da síntese da parede celular.
Então, esses medicamentos que inibem a síntese da parede celular, inibem essa proteção extra que a bactéria tem. E, nesse caso, a bactéria vai ser levada à morte. A classe de medicamentos principal envolvida aqui na inibição da síntese da parede celular são as penicilinas. Inclusive, foi o primeiro medicamento a ser descoberto, como eu disse para vocês na introdução dessa aula, por Alexander Fleming, em 1928. E as penicilinas, de primeira geração, elas atuavam mais nas gram-positivas do que nas gram-negativas, exatamente porque as gram-positivas têm uma quantidade maior de peptídeo glicano, consequentemente, a inibição da síntese dessa parede celular é mais sentida para as bactérias gram-positivas do que pelas gram-negativas. Mas com o tempo foram surgindo novas gerações e esses compostos foram se modificando, tudo bem? Mas a parede celular é vital para a sobrevivência dessas bactérias. Se a gente inibe, se esse medicamento inibe a formação dessa parede celular, essa bactéria morre. Dentro dessas 5 principais formas de destruição da bactéria, existem algumas que vão ser bactericidas e outras que vão ser bacteriostáticas, e podem ser os dois ao mesmo tempo. No caso da inibição da síntese da parede celular, geralmente são medicamentos bactericidas, porque sem a parede celular, a bactéria morre, ok? O segundo exemplo aqui, inibição da síntese de proteínas. E como exemplo principal eu trouxe aqui as tetraciclinas. Então, a bactéria também faz o dogma central. Ela pega o seu DNA, transcreve no RNA mensageiro, e o RNA mensageiro, junto com o ribossomo, sintetiza proteínas, traduz a informação genética na síntese de proteínas. E algumas proteínas são vitais para a sobrevivência dessa célula. Se as tetraciclinas e outras classes de antibióticos inibem a síntese de algumas proteínas, se essa proteína for vital para a bactéria, será um bactericida. Se ela for uma proteína que tem um funcionamento que não causa a morte da bactéria, será um bacteriostático. Então depende do medicamento e depende da classe. Mas as proteínas são extremamente importantes para todas as células e isso não é diferente para a célula bacteriana. O terceiro exemplo aqui, inibição da transcrição e da replicação. Então a replicação é quando a bactéria duplica o seu material genético para sofrer fissão binária, para se dividir, para se multiplicar. Se a gente está inibindo, se essas classes de medicamento está inibindo a replicação, eles estão atuando como bacteriostáticos. Mas pode inibir também a transcrição. O que é a transcrição? É a transformação da informação genética contida no DNA na síntese do RNA mensageiro. Se a transcrição não está acontecendo, a tradução também não ocorre, vai faltar proteínas e pode ser aqui tanto bactericida quanto bacteriostático. O exemplo aqui desses medicamentos que eu trouxe são as quinolonas. Então é uma classe de medicamentos antibacterianos que atuam na inibição tanto da replicação quanto da transcrição dessa célula bacteriana, ok? Um outro exemplo, destruição da membrana plasmática. Sem a membrana plasmática, que faz o controle do que entra e do que sai dessa célula, a célula não existe, a célula é destruída. Então, esses medicamentos são bactericidas, levam à morte das bactérias. Exemplo aqui, as polimixinas, como por exemplo a polimixina B, ok? E por último, a inibição da síntese de metabólitos essenciais. Existem alguns metabólitos que são essenciais para a vida da célula. Exemplo aqui, o ácido fólico, ou conhecido como folato, que está relacionado muito com a mitose, com a divisão celular. Se o ácido fólico não está presente, se ele está sendo inibido, essa célula não se replica, não se duplica e pode estar atuando, por exemplo, como um bacteriostático. E aqui o exemplo, são as sulfonamidas, que são conhecidas como sulfas,
que foram os medicamentos que foram introduzidos na antibiótico terapia na década de 40, junto com as penicilinas, porque foi a segunda classe a ser descoberta. Só que na Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de uma quantidade de antibiótico maior. Foi descoberta as sulfonamidas, as sulfas, e eles voltaram lá naquela descoberta na década de 20 da penicilina por Alexander Fleming e passaram a utilizar esse medicamento e a reconhecer que de fato ele tinha ação antimicrobiana. Então aqui eu trouxe as 5 principais maneiras de destruição de uma célula bacteriana feita por antibióticos que são utilizados na terapia antibacteriana, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito da resistência aos antimicrobianos, que é um assunto extremamente importante, muito atual e que está cada vez mais sendo discutido. Por quê? A resistência aos antimicrobianos existem 2 grandes formas principais. Existe aquela resistência que ela é intrínseca. Como assim intrínseca? Ela já existe desde que o medicamento é criado. Vou dar exemplo. As penicilinas de primeira geração, elas atuavam apenas sobre as bactérias gram-positivas, que tinham mais peptídeo glicano. E para as gram-negativas, as penicilinas não tinham efeito. Então a gente diz que as gram-negativas, elas são intrinsecamente resistentes às penicilinas. A composição química das penicilinas não levava as gram-negativas à morte. Isso é natural, isso já era assim desde o início. Mas essa resistência que eu trouxe para a gente discutir aqui e entender é a resistência extrínseca, é uma resistência adquirida. Olha só, a definição da resistência aos antimicrobianos é a capacidade adquirida de resistir a um medicamento ao qual era sensível. Então existia uma bactéria, uma espécie de bactéria que era sabidamente sensível àquele antimicrobiano, que quando entrava em contato essa bactéria era destruída ou tinha a sua proliferação inibida, mas ela adquiriu uma resistência. Como que isso acontece? Olha só, existem genes de resistência nas bactérias. E aqui nós estamos falando principalmente do plasmídio. O plasmídio é um material genético, é um DNA que algumas espécies de bactérias possuem, que tem como uma das principais funções a criação de formas de resistência. As bactérias são seres vivos, elas só precisam sobreviver. Então, como a gente criou mecanismos externos, que são os medicamentos, para tratar essas infecções, as bactérias também vão se adaptando e vão criando resistência. E um dos principais fatores que contribuem para essa resistência é o uso indiscriminado dos antibióticos na área médica e também na indústria agro, porque são muito utilizados, nesses locais. Bom, vamos entender essa resistência extrínseca. Veja bem, eu desenhei de novo aqui uma célula bacteriana. Aqui eu trouxe o DNA principal, o cromossomo principal dessa bactéria. Esse DNA aqui, é o DNA que vai ser responsável por sintetizar todas as proteínas que são vitais para a célula dessa bactéria. Mas algumas espécies possuem um DNA extra, um DNA circular menor, denominado de plasmídio. E esse plasmídio trabalha muito com genes de resistência. E o pior, se essa espécie de bactéria entrou em contato com o antibiótico, criou uma forma de resistência, ela pode passar essa resistência para outras espécies. E isso vai sendo difundido. Vamos às principais formas, o principal mecanismo que as bactérias criam para resistir à ação desses medicamentos, desses compostos químicos. Bom, uma das formas mais estudadas e mais difundidas é a bomba de efluxo. O que é essa bomba de efluxo? O plasmídio cria uma proteína transmembranar e coloca, olha só,
essas bolinhas laranjas estão representando de forma didática os antimicrobianos, os medicamentos. E muitas das vezes eles precisam entrar nessa célula para desempenhar o seu efeito terapêutico. E essa bomba de efluxo é um transporte ativo, a bactéria gasta energia, mas quando esse medicamento entra, essa proteína transmembranar coloca ele para fora antes dele conseguir desempenhar o seu efeito. E se isso ocorre, a bactéria está gastando energia para colocar o medicamento para fora, mas não causa a morte dela. É uma das formas mais difundidas de resistência que é adquirida. Uma outra forma é a inativação por enzimas. Então, esse plasmídio, pode criar genes que vão sintetizar enzimas próprias e específicas para causar alterações químicas na molécula do fármaco, no medicamento. Eu representei ele por bolinha, O antibiótico, então, está representado por bolinha. Ele se liga nessa enzima e essa enzima transforma ele em um outro composto, que eu desenhei como quadradinho aqui. E esse composto quadradinho não tem o efeito terapêutico que o anterior possuía. Então, a enzima que essa bactéria criou de forma extrínseca, uma forma de resistência, causou a modificação no medicamento e ele deixou de ter o seu efeito terapêutico. Uma outra forma é a modificação do alvo de ação. Então, imagina que esse antibiótico, que essa molécula, destrua essa bactéria, leve ela à morte, porque se liga em uma proteína, por exemplo. E aí, olha só, o alvo dela parece com o medicamento, e ele consegue se encaixar aqui. Só que a bactéria muda o seu alvo de ação, e ao invés de ser uma bolinha, passa a ser um quadrado. E aí o antibiótico não consegue mais se ligar no seu alvo de ação. A interação que existia entre a molécula da bactéria e o fármaco deixa de existir. Consequentemente, o fármaco perde o seu efeito terapêutico. E uma outra forma é a modificação da parede celular. A parede celular possui proteínas, possui carboidratos. E aí a bactéria pode criar uma parede celular um pouco mais resistente. E aí, olha só, quando o medicamento tenta penetrar a célula da bactéria para ter efeito, ele não consegue se ligar, ele não consegue interagir aqui, por exemplo, com a parede celular e nem entrar na célula dessa bactéria para causar a sua destruição. É uma outra modificação, que aconteceu aqui nesse caso na parede celular. Todas as quatro formas, as quatro principais formas de resistência são adquiridas, é uma forma extrínseca de resistência, e isso é principalmente devido ao mau uso ou uso errado dos antibióticos, porque essas bactérias passam a ter contato com esses medicamentos, criam formas de resistência e eles deixam de ter o seu efeito biológico que antes havia. Tudo bem? Para finalizar, um dos exames mais solicitados, mais requisitados na área de microbiologia atualmente, para saber exatamente se aquela espécie que está infectando o paciente é resistente ou sensível àquele medicamento, ou seja, se aquele medicamento age ou não naquela bactéria, é o antibiograma. Como que é feito um antibiograma? O primeiro passo é fazer o diagnóstico, e descobrir qual é a espécie da bactéria que está infectando aquela pessoa. Isso é feito no laboratório de microbiologia por um microbiologista treinado. Após saber a espécie, esse microbiologista pega uma placa de Petri com meio de cultura, geralmente é utilizado o Miller-Hinton, e ele pega aquela bactéria que ele fez o diagnóstico, que contaminou aquela pessoa, passa na placa inteirinha. Então, esse amarelo que eu representei aqui, é o crescimento da bactéria. E aí, geralmente, a gente coloca disquinhos contendo antibióticos. Então, eu coloquei aqui a representação de 3 disquinhos representando 3 possíveis antibióticos. A gente coloca essa placa incubada a 37 graus Celsius em estufa e no outro dia a gente faz a análise da formação dos halos que houve em volta desses antibióticos. Reparem que esse exemplo que eu trouxe aqui,
a bactéria cresceu até em cima do disquinho, ou seja, esse antibiótico não tem efeito mais sobre essa bactéria. E aí a gente enquadraria ele como resistente. Agora reparem que esse aqui de cima, ele formou um halo e em volta desse antibiótico a bactéria não conseguiu penetrar. Significa que ele consegue ter uma resposta melhor para essa bactéria. Isso é feito, pela literatura. A gente tem que medir esses halos para realmente dizer se é resistente ou sensível, mas geralmente é feito dessa forma. E aí, quando esse exame é solicitado, o médico recebe essa informação e ele já consegue prescrever o antibiótico de forma correta, para não correr o risco de prescrever um antibiótico que não teria efeito para aquela pessoa, para aquele paciente. Mas esse exame demora algum tempo para ficar pronto. E muitas das vezes é incompatível com a clínica, com o tratamento, porque não dá para esperar. Esse aqui é um padrão ouro, mas às vezes não dá para ocorrer, tudo bem? Mas é dessa forma que é feita hoje em dia. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido esse assunto, que ajude vocês a compreender esse tema e estudar aqui. E tem tudo a ver isso aqui com a bioquímica, com a química orgânica e com a microbiologia, porque essas disciplinas, a área da ciência está interligada. Se essa aula chegou até você de alguma forma e te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso. E deixem comentários, sugestões, que elas serão bem-vindas.